Cara, eu vi um vídeo, agora há pouco, em uma rede social. Eu vou trazer ele aqui, eu não vou dar o crédito porque eu não sei qual é o nome do programa. Na rede social que eu vi, ele estava cortado. E ele não tem ali o canal que participou, o guru das finanças da Rede Globo. Porque eu acho que esse vídeo ele é muito sintomático e ele traz essa discussão de ser SAF, de ser associativo e de modelo de negócio, de modelo de gestão. Esse cara que eu vou trazer aqui, o Rodrigo Capello, ele influenciou politicamente o Vasco. Ele se envolveu com a política do Vasco, ele defendeu grupo político no Vasco, ele atacou grupos políticos de oposição ou candidatos políticos de oposição no Vasco, tanto que teve até direito à resposta dada pela Rede Globo. Enfim, esse cara que vendia a SAF como um modelo maravilhoso de negócio para os clubes no Brasil que estão em dificuldade financeira, agora tem um discurso totalmente diferente. E aí eu vou trazer para você fazer uma reflexão e avaliar se vale a pena mesmo pegar um clube e vender para um desconhecido, né? Porque ele vai dizer aí agora que ele está dentro do processo, entendendo, conversando, dialogando com as pessoas que estão dentro do processo da SAF do Atlético Mineiro, comprada por empresários bem-sucedidos, ricos e que não estão dando conta. Pelo motivo simples. O Atlético Mineiro SAF gasta mais do que arrecada. Lembra quando eu falei aqui assim? Para você, uma SAF para um clube de médio e pequeno porte, por isso que eu falo, não caio em ilusão de que vai vender e vai resolver os problemas do Vasco, que não vai. Uma SAF, e eu também estou aqui apoiando o associativo, tá? Não estou dizendo que o modelo associativo é maravilhoso, né? Agora, presta atenção, uma SAF comprada por uma empresa, comprada de um clube de médio porte, médio e pequeno porte, que não tem pressão de torcida por título, por resultado, que você não tem que ficar batendo, investindo caro no seu time para estar batendo em Libertadores, né, batendo campeão brasileiro, né, uma SAF nesse modelo, igual a do Bragantino, ela é legal, porque você monta um time para ficar ali meio de tabela do Campeonato Brasileiro e vender jogadores, ponto. Aí você não tem pressão da torcida por título e cobrança por Libertadores. E um detalhe, o investimento de um time de médio e pequeno porte, como o Bragantino, ele é muito menor. Vai comparar o investimento do Bragantino com o investimento do Cruzeiro, com o investimento do Atlético Mineiro. Você vê cobrança da torcida do Bragantino para que o Bragantino contrate grandes jogadores? Absolutamente. Inclusive, a metodologia de trabalho da SAF do Bragantino é jogador jovem com potencial de revenda. Tem um time que tá voando, correndo pra caramba. Por quê? Investimento. E se destacar, pode estar brigando por título, eles vendem, como venderam o Claudinho e tantos outros, o Elinho, enfim. Então, pegam o que o dono do mercado BH, o Pedrinho, do Cruzeiro, está investindo no Cruzeiro. Pega o que investiram no Atlético Mineiro. Pega o John Tex que está investindo no Botafogo. E deixa esses times passarem 3 anos sem ganhar absolutamente nada. Que é normal. O Flamengo que ganha bilhão, teve um ano aí que passou e não ganhou nada. Passa 2, 3 anos sem ganhar nada para ver se esses times se mantêm. Com essa diferença do que investe e do que arrecada. Agora, uma SAF para clubes grandes, aí o buraco é mais embaixo. Porque existe uma cobrança por título, existe uma cobrança por conquista, existe uma cobrança por times competitivos que custam caro. E ele fala, o Atlético Mineiro bateu o campeão na final da Libertadores, na final da Copa do Brasil, e com uma grana de premiação, ele conseguiu ser um pouquinho lucrativo, um pouquinho, só que sabe-se que no Brasil, como o futebol é bem competitivo, os clubes eles não vão conseguir se manter em finais de Libertadores, campeão de brasileiro, campeão de títulos importantes, porque custa caro. E o futebol do brasileiro, os campeonatos no Brasil são os campeonatos mais equilibrados do mundo. Você começa o Campeonato Brasileiro com 6 times aí podendo ser campeão brasileiro. Apesar de a Globo, com a CBF, a mídia,
tentar fazer que 2 ou 3 times tenham a hegemonia do futebol brasileiro. Mas ainda não conseguiram. Não conseguiram. Tanto que o Botafogo foi campeão da Libertadores e brasileiro, o Fluminense foi campeão da Libertadores. Então não há assim uma hegemonia ainda no futebol brasileiro. Agora é importante o depoimento do Rodrigo Capello, totalmente diferente do que ele vendeu lá atrás, da SAF como solução maravilhosa, a implementação de gestão empresarial, né, de visão de negócio, sai esse modelo retrógrado de clube gerido por pessoas amadoras, por amigos, por parentes. Concordo. Só que não é só isso. Não basta você só colocar uma... Empresas também quebram. Empresas também abrem falência. E nesse depoimento ele vai dizer o seguinte: a SAF do Atlético Mineiro sequer pode entrar numa recuperação judicial. E a SAF do Atlético Mineiro, ela opera em déficit, ela opera negativo. Eles gastam mais do que arrecadam. O que precisa fazer para ajustar e ela ser lucrativa? Ou ela se manter? Não é nem ser lucrativa. Porque esses empresários, no fim das contas, como torcem por clube, eles nem querem lucro. Eles só querem a felicidade de ter um time competitivo brigando por coisas grandes. Né? Imagina botar na mão de quem só quer lucro, né, Salgado? Né, Osório? Que botou o Vasco, a SAF do Vasco, na mão de bandido. Então, assim, a SAF do Atlético Mineiro, gerida por empresários de sucesso bilionários, ela não consegue ser lucrativa, ela não consegue se manter por causa de uma coisa simples. Eles gastam mais do que arrecadam. Para poder corrigir isso, você vai ter que parar de contratar grandes jogadores, né? Como o Atlético tem várias contratações de peso e que custam caro, para você poder readequar a sua realidade, para aí sim você ser competitivo e ali ficar no meio de tabela, talvez um campeonato ou outro, você buscar o título. Então, esse alinhamento de expectativa é o grande desafio das SAFs no Brasil, porque os torcedores, né, que são os clientes, eles não querem um time só para ficar de meio de tabela. Eles querem time para brigar por Libertadores, por Mundial, por Campeonato Brasileiro, etc. e tal. Então vou deixar aí toda a incoerência de alguém que trabalhou politicamente no Vasco para o Vasco ser vendido, entregue na mão do Salgado, depois na mão do Pedrinho e vendido para um grupo de estelionatário e que agora muda completamente o discurso de modelo de SAF, dizendo que o Atlético comprado por atleticanos apaixonados e ricos não consegue se manter mesmo sendo uma SAF. Nunca foi modelo SAF ou associativo, sempre foi modelo de gestão. E como SAF ainda é pior, porque você pode falir. E como SAF ainda é pior, entregando na mão de quem só quer lucro. Porque o futebol, ele não dá lucro, gente. Futebol não dá lucro, ele se mantém. Ele se mantém, tá? Então, deixa aí suas considerações, né? E vê se eu tô falando bobagem. Curte, se inscreve no canal e saudações às caras. Os clubes que eu tenho talvez mais propriedade para falar, porque eu tive falando com a diretoria semana passada. Então, eu tô bem atualizado em relação ao Atlético. O problema lá, eles dividem ele em 3 etapas de um jeito bem didático para entender. Né? Primeiro, eles têm uma conta operacional que está negativa, ou seja, eles arrecadam menos do que eles gastam. No ano passado, pela primeira vez em 5 anos, eles conseguiram ficar um pouquinho positivos. Só que esse pouquinho positivo tem que considerar que chegou em segundo lugar na Libertadores, segundo lugar na Copa do Brasil. Ou seja, são 2 premiações muito grandes que não são fáceis de repetir todo ano. Então, considerando que para esse ano não se deve chegar nessas etapas, eles têm metas esportivas que são diferentes. Então, assim, esse é o primeiro problema. O Atlético ele gasta mais do que ele arrecada. O segundo é que na conta de investimento em atleta, o Atlético sempre gastou mais do que ele arrecadou. Ou para colocar em termos técnicos mais corretos, ele sempre investiu mais na compra de jogador do que ele conseguiu levantar com a venda de jogador. E o terceiro passo disso, que é o mais complicado de todos, é que mesmo com as 2 outras contas, mesmo que o Atlético consiga equilibrar, ele ainda tem uma dívida muito alta que gera um juro absurdo a se pagar todos os anos. Se eu não me engano, próximo de 200 milhões de reais. Por ano? Por ano. Nossa, que pariu. Isso sufoca muito. Porque a dívida do Atlético ela é muito grande e o pior é o perfil dela, porque é uma dívida muito bancária. É uma dívida que foi feita com instituições financeiras.
E isso, inclusive, fecha a porta para a solução que muitos clubes acharam, que é da recuperação judicial. Se o Atlético entrar numa recuperação judicial, ele vai abrir falência, porque os credores eles não vão aceitar os termos de uma recuperação judicial, porque os credores eles são menos em quantidade e eles são muitos em quantidade de crédito que cada um tem.